palavra, para fazer conforme o teu querer e a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja linda, maravilhosa, cheia de Deus, do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu vou ser bem rapidinha hoje, tá? É porque é muito simples e já era pra gente ter entendido o que Deus está falando já. Na verdade, não só hoje, mas há vários domingos e domingos e domingos e domingos. Então, assim como o pastor Adelso orou, que você abra o seu coração, o seu entendimento, a sua mente. Eu não sei o que está travando e dificultando, nos dificultando, coisa de gente chique. Desculpa aí, perdão. Eu tô na fila primeiro, você pode de graça. Deixa eu virar esse ventilador mais para mim, porque... Em nome de Jesus. Nós precisamos ser libertos daquilo que está travando a nossa mentalidade de entender o que Deus está falando. Para a gente começar a viver a vida abundante que o Senhor Jesus conquistou na cruz para nós. Eu convido você a ser um inconformado, assim como a Bíblia diz. Eu quero perguntar onde estão os inconformados aqui. Levanta a sua mão, os inconformados. Eu não estou falando de inconformado com a política, eu não estou falando de inconformado com o seu casamento, eu não estou falando de inconformado com o seu trabalho, com a sua vida profissional, com a sua vida amorosa. Eu estou falando de ser inconformado com a sua posição atual diante do reino e diante de Cristo. Inconformados. Inconformados. Grava essa palavra na sua mente. Inconformados. Nós não aceitamos estar nessa posição em que estamos. E não estou falando aqui de quem está numa posição ruim, não. Talvez a posição até esteja boa, mas já não é mais o nível que Deus quer que nós estejamos. Ele já quer que a gente esteja num nível maior. Porque a vida com Deus, ela é caminhando e crescendo de glória em glória, de fé em fé. Então, se já tem tempo que você buscou algo em Deus, buscou um dom do Espírito, que você tinha uma dificuldade, você já venceu essa dificuldade. E já tem um tempo, glória a Deus por isso que você venceu essa dificuldade, mas o convite hoje é você vencer mais uma. Porque a nossa transformação completa só será estabelecida no dia que Jesus Cristo vier nas nuvens e nos chamar com o corpo transformado em glória. Até lá, nós precisamos de cura, nós precisamos de santidade e precisamos de ser inconformados com a nossa condição. Amém? Que essa verdade seja uma verdade cravada no seu coração e no meu. Porque nós não podemos ficar do jeito que nós estamos. Como eu disse, talvez nem esteja tão ruim assim. Mas não está no lugar que Deus queria que a gente estivesse. Glória a Deus pelas nossas conquistas até aqui. Mas vou avançar, eu vou vencer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é... Aleluia. Aleluia. Pai, eu preciso que o Senhor cumpra comigo o nosso combinado. O filtro do Senhor sobre a minha boca, sobre a minha mente, sobre cada palavra que será dita aqui nessa noite. Porque o Senhor conhece meu coração e o Senhor sabe a condição em que eu estou. Que nem é tão legal assim. Já devia estar, longe. Mas, Pai, como humana que sou, como uma pessoa, um bom Pedro que sou, eu quero deixar Pedro de lado e quero estar parecido com o Senhor cada dia mais. Então eu preciso, Senhor, que o Senhor esteja tomando conta da minha boca, de cada palavra que sair aqui, porque o único propósito aqui é a exaltação do seu nome e a edificação da sua noiva amada, em nome de Jesus. Que o meu eu vá para o chão, seja esmagado, para que o teu nome cresça através de mim, através da igreja em que eu congrego, a sua noiva, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria que você abrisse sua... vai colocar aqui, projetar pra gente? Que a gente vai ali, todo mundo no mesmo
Mesmo padrão. Mateus 16, 24, por favor. Eu gostaria que nós lêssemos juntos, tá bom? Em voz de coro. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Eu quero que você repita comigo a palavra discípulo. Mais uma vez. Então... Aleluia. Estava eu no sofá da minha casa essa semana e assistindo televisão, mexendo no celular ao mesmo tempo. E veio essa palavra na minha mente e veio o download de tudo que precisava, todo, né, o discurso que era através dessa palavra, desse versículo. Um versículo que todos nós já ouvimos 500 milhões de vezes. E só que... eu fingi de besta, né? Não levantei e não fui anotar o que o Espírito Santo estava mandando, porque ele já estava me avisando que o pastor ia mandar. Maravilhoso, 10 minutos antes do culto. Prega aí, querida. Que é assim que ele faz. Bem pleno ele. E quando ele me falou isso, eu já sei que já sabia que o Espírito Santo já tinha falado. Então é isso. A palavra de... quando Jesus disse essa palavra, esse versículo, quando ele disse isso, eu quero que vocês memorizem a palavra discípulos. Então disse Jesus aos seus discípulos. E ele disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Lucas disse, tome a sua cruz todos os dias e siga-me. Jesus disse isso para os discípulos dele. Ele já estava, né, caminhando com todos eles, ensinando ali um a um. E ele estava dando essa instrução para os discípulos. Quando, antes desse tempo, o contexto disso é que ele tinha perguntado para o... Jesus já estava fazendo vários milagres, já havia se falando sobre ele. E ele perguntou para os discípulos, quem dizem que eu sou? Aí... uns dizem que o Senhor que é um profeta. Outros dizem que o Senhor é Isaías. Jesus perguntou para eles o que outras pessoas estavam dizendo que ele era. Até que Jesus vira e diz para os seus discípulos. Fala, discípulos. Fala, seus discípulos. Ele virou para os seus discípulos e perguntou, e vós? Quem dizeis que eu sou? Mateus 16, 13 a 17. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, maravilhoso, respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse para ele, vem do Espírito de Deus essa afirmação. Vem do Espírito de Deus essa afirmação. E quando Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ali Pedro apontou para a missão de Cristo. Ele tinha um propósito. A resposta de Pedro foi direcionando, apontando para o propósito da vida de Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Diga-se de passagem que os discípulos ainda estavam esperando que Jesus fosse o resgatador deles. Ele é o nosso resgatador. Porém, a intenção deles, a mentalidade deles, é que ele seria o resgatador do jugo de Roma. E Jesus é o nosso resgatador, mas do jugo do pecado. A afirmativa até estava correta.
Mas a mentalidade, o entendimento deles que estava trocado. Mas apontou ali para o propósito. Amém? Ficou claro isso? Faz sentido? Quando Jesus chega para nós, através do Espírito Santo, através de algum profeta, através da palavra, e fala para nós o nosso propósito de vida, é bom. Respondam para mim, em voz audível. É gostoso de ouvir? O seu propósito é ser pastor. Disseu. É isso que te digo. No caso aqui eu estou falando de mim mesma. O seu chamado, o seu propósito é ser pastor. É isso que te digo, Rafinha. O seu propósito, o seu chamado é ser um levita, é ser pregador da palavra, é ser um evangelista. É isso que te digo de mim mesma, Mara. O seu chamado é ganhar todas as pessoas ao seu redor através do seu testemunho de vida, de cura que você viveu em Deus. É bom ou não é, gente? A gente, quando está ali, não é assim que a gente recebe. Nem ouve o que Deus está falando direito, a profecia, né? Já precisa até arranjar um ouvido do lado para poder ouvir, porque a gente... Quem é que não está aqui, que não fica feliz quando está com dificuldade, e o Senhor usa alguém e fala assim, não, se mantenha firme, porque eu vou lá e eu vou resolver a sua questão. A gente fica com o coração muito feliz. Verdade? Verdade. E é muito bom, e não está errado não, é isso mesmo, tá? É isso mesmo. O tempo todo Deus, Ele fala com a gente isso para nos dar convicção. Porque a convicção da identidade de quem somos nos faz caminhar mediante as dificuldades. Pedro, enquanto ele estava andando sobre as águas e olhando para Jesus, ele caminhou, ele chegou, ele deu passos. Quando ele olhou para a dificuldade, perdeu a convicção. Começou a afundar. Então é muito bom ouvir sobre a missão. É muito bom saber que Deus fez a Esther com um propósito de ser uma menina que vai ser o diferencial na geração dela. É muito bom. Você foi chamada para ser o diferencial da sua geração. A glória, a mãe fica feliz, fica babando. Oh. Só que toda promessa, todo propósito, quem é que está pronto para viver o propósito que Deus já te disse? Pronto de capacitado. Você está pronto porque você diz, eis-me aqui. Mas de capacitado? Então todo o propósito passa por um processo. A gente fica feliz quando a gente recebe. Eis que eu vou te dar um carro. Amém? Recebe aí a palavra do carro. Mas existe um processo para você ter o carro, porque para dirigir o carro precisa de ter habilitação. A habilitação, você vai lá e paga ela, e você precisa passar por aulas, aprender. E tem um trem no processo da habilitação chamado baliza. Baliza. A fama é que a mulherada é ruim da baliza. Eu não vou dizer porque eu não sou bom mesmo, não. Eu pago caro para não ter que dar ré num carro. Se tiver difícil, eu desço do carro, querido, lindo. Tá? Faz a baliza para mim. Maravilhosa, que eu não tenho um pingo de vergonha. Não sei se vocês já perceberam. Existe o processo. E aí, foi lindo o que Pedro disse sobre Jesus. Jesus ali disse para ele, falaste do Espírito. Quem é que não gosta de ouvir que aquilo que você falou foi do Espírito? Jesus é o melhor elogio que você pode ter. Você é usada pelo Espírito Santo, Cristiane. Você é uma mulher cheia de Deus. Ah, é muito mais melhor do que nós. Você é sarada, você é bonita, você tem um look, ó, muito melhor. Ser mulher de Deus, usada pelo Espírito Santo, é muito melhor do que ser a da moda. Ó, é incomparável. O maior elogio que você pode receber é você é uma mulher de Deus, você é usada pelo Espírito Santo. E aí Pedro recebeu o elogio, né? Jesus até lhe abençoou, falou que dele, né? Que ele era a pedra e Pedro seria o início da igreja. Vocês sabem dessa história, amém?
Foi maravilhoso. Mas vamos lá. Depois que Jesus falou sobre a missão, inclusive também deu uma missão para Pedro. Mateus 16, 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Agora Jesus estava falando sobre o processo do propósito. O processo do propósito, nessa hora, a gente quer correr. Porque na hora de receber a palavra profética, eis que você irá sobre as nações. Eis que o seu propósito é diferenciado. Eis que você, quando ministrar uma dança, você vai curar pessoas. A gente faz xiriri. Eis que eu te coloquei nessa congregação. Ei. Agora, na hora do processo, a gente quer dar linha. Porque o processo, se o de Jesus foi padecer muitas coisas dos anciãos, pessoas influentes, grandes, pessoas de opinião que era ouvida, de opinião relevante, dos principais sacerdotes, dos escribas, e ser morto, essa parte ninguém quer. Quantos aqui têm convicção do seu propósito? Da missão que você já tem aqui? Quantos? Levanta a mão mesmo para mim, bem altão assim, bem com convicção, vamos lá. Eu oro para que você que ainda não sabe, o Senhor revele a você. Agora eu tenho uma palavra para te dizer, aquele que busca aquele que bate a porta se não sabe, pergunta. Jesus, nosso Deus, nosso Jesus, ele não está morto, ele ressuscitou. E ele não é daqueles que têm boca, mas não falam, que têm ouvidos, mas não ouvem. O nosso Deus é vivo. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, como nós comemoramos domingo passado, a ressurreição de Cristo. Então, em nome de Jesus, tenha convicção disso. Pergunte a ele não vai ficar mudo, ele vai te responder. Agora, os que já têm certeza do seu propósito, eu preciso que você preste atenção no processo. O processo para se cumprir o propósito com excelência, segundo o propósito de Deus para nós. Porque às vezes o propósito é você ser rico. É de Deus o dom da riqueza. E aí Deus fala para fulano, você tem o dom da riqueza. Porém, o fulano, ele vai lá e faz um monte de falcatrua para ter dinheiro. Cumpriu até o propósito, porque Deus até permite. O problema é que a conta sempre chega. Eu costumo dizer que a nossa vida ela é um eterno passar de cartão de crédito. Quando eu estou com um cartão de crédito na mão, de uma abençoada de uma irmã aí, mas eu me acho a rica. E eu tasco. O problema é que dia 9 a conta chega. E ela não chega nem no dia 10, que é o dia do pagamento, ela chega um dia antes. Não, o pagamento geralmente é 10. Aí chega dia 9 a conta. E aí você fica, você, Débora, doida. Falta ali R$100 para pagar a conta. Pede emprestado, porque no outro dia eu vou ter o dinheiro, mas no dia 9 eu não tenho. Ok? Então a nossa vida é um eterno passar de cartão de crédito, mas a conta chega. A conta chega. E quando ela chega, não adianta botar a culpa na irmã que prestou o cartão. Não adianta botar a conta na conta do Lula, que está cobrando imposto, na bendita da Shein, que a gente não pode nem comprar em paz. Não adianta, querido. O processo
para se enriquecer, precisa ser lícito diante de Deus, com princípio. O dom da riqueza não é para você passar a perna em ninguém. E deixa eu te falar, às vezes você pensa assim, mas eu nunca peguei dinheiro com ninguém emprestado e não paguei. Eu sou muito certinho com as minhas contas. Eu nunca comprei e não paguei, peguei emprestado. Não é só disso. O dom da riqueza, a honestidade em todas as coisas. É você não pegar algo na empresa que você trabalha que não é seu. É você não pegar algo que está aqui guardado na igreja que não é seu. Mas não tem dono, mas é seu. Foi você que esqueceu na igreja? Então não é seu. Porque se você continua com esse pensamento de pegar a caneta do seu trabalho, eu ouvi isso pela primeira vez, porque eu sempre fui cristã. Só que eu ouvi um homem lindo, maravilhoso, que Deus colocou na minha vida, falando isso a primeira vez. E eu fiquei chocada porque era um homem novo até. E falando, se você pega a caneta do escritório, se você pega o clipe do escritório e leva para sua casa, você está roubando a sua empresa porque não é seu. Pelo amor de Deus, gente, é o clipe. Fala sério. Mas é seu. Não é seu. E você está passando o cartão quando você leva. Agora, a conta do cartão de crédito vai chegar dia 9. A questão toda é que nós, quando a conta do cartão de crédito chega, a gente bota a culpa em todo mundo, menos assume a responsabilidade do cartão que a gente passou. Eu oro para que nessa noite a nossa mentalidade seja aberta a um nível de que todo o engodo de Satanás, toda a armadilha, toda a artimanha de Satanás, para nos fazer não entender a verdade que liberta, que é a verdade de Cristo ser jogado por terra sobre todos nós. Eu quero que você coloque a mão na sua cabeça, se você concorda com essa oração, e fala em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você não é obrigado a concordar comigo não, tá? Aí veio o processo. Jesus estava falando sobre o processo. Eu vou ter que passar por aquilo ali, vou ter que morrer. Eu vou ter que padecer na mão dos anciãos, dos sacerdotes, dos escribas. Aí, ó nós, o que nós faz? Acabei de dizer, vamos lá. Mateus 16, 22. E Pedro, chamando Jesus no cantinho, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. De forma alguma o Senhor vai morrer. Quando Pedro disse isso para Jesus, Pedro aceitou a missão, porque ele foi feliz quando ele disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nas entrelinhas, o Senhor é que vai chegar aqui e vai nos resgatar das mãos dos romanos e vai botar sua paz, o seu reino será de glória e poder, e os judeus serão top, nós seremos top de linha, ninguém vai mexer com nós. Era isso que ele estava pensando na cabecinha deles. Todos eles tinham essa mesma mentalidade. Mas quando ele viu que teria que ter perdas para cumprir o propósito, não, Senhor, isso não vai te acontecer. Quantos aceitaram, já entenderam como é o seu propósito de vida em Cristo, já aceitaram o seu propósito de vida, mas está disposto a perder para que o propósito se cumpra? O quanto você está disposto a abrir mão para que você seja chamado meus discípulos? Porque aceitar o propósito. Tem um chamado ali, pastora Elaine, de ser pastora. Ela gosta de dar a missão para mim, para ela fecha a cara, entendeu? Aí, só que o que acontece? Para a pastora Elaine receber a unção, para ela cumprir o propósito dela aqui na terra, ela vai ter que abrir mão. Vai ter que abrir mão muitas vezes do ego, das construções que eu fiz da minha mente,
daquilo que é certo, daquilo que como tem que funcionar, daquilo que eu acho. Porque eu acho isso. Porque eu fui criada na Assembleia de Deus desde sempre, então tem que ser assim. Não, porque eu penso, eu sei de leitura corporal, então eu sei que tem que ser assim. Eu sou uma pessoa estudada, é assim que tem que ser. Quando Deus está nos chamando a desconstruir os nossos padrões. Jesus nos chama todos os dias para desconstruir nossos padrões, porque nossos padrões nunca nos levou a lugar nenhum. Ou é o padrão de Cristo para você entrar pela porta estreita que é do céu, ou de ninguém. Então não é eu sou assim. Hoje uma pessoa falou comigo, né, porque eu sou chato. Eu falei, não. Se é legal é porque você não lembra. Não ri que você se denuncia, garota. Não, porque eu sou chata. Não, se é legal você não lembra, boba. Quando eu vou falar alguma coisa com o Esther, não, porque eu gosto assim, minha filha. Você que não lembra, mas eu sei que eu sou sua mãe, eu sei se você gosta assim. Você gosta de lavar loucinha assim, você gosta. Em nome de Jesus. Não é assim que eu falo? Ai, não, você gosta, você que não sabe, minha filha, você que não lembra, porque você esqueceu um pouquinho. Às vezes dá um esquecimento assim. Adolescente, né? Muita coisa na cabeça, muita preocupação. Muita coisa para pagar. Os nossos padrões, eles precisam ser destruídos. Gente, eu estou falando, quem está falando aqui é a pessoa que tem dificuldade, uma das, com o senso de justiça. Fala que eu melhorei um cadinho. Não, deixa eu falar. Fala que eu melhorei um cadinho. Um cadinho. 5 centavos. Até que eu nunca tinha, porque eu sempre me achei muito justa. Porque eu sou uma pessoa que trata bem as pessoas, apesar de ser muito expansiva. Para de graça. Não muda não muda minha nomenclatura do meu negócio, não. Eu sempre sou uma pessoa que trato bem as pessoas. Não causo constrangimento em pessoas com ignorância. Não tenho o hábito de ser ignorante com ninguém. A minha convicção. Não tenho o hábito de ser ignorante com alguém. Quando eu chego a dar uma má resposta de verdade a alguém, é porque eu já estou fora de mim mesmo. Teve um dia que eu respondi o meu patrão na frente de todo mundo. Depois eu falei, ele estava errado, tá? Mas eu pedi perdão a ele na frente de todo mundo, porque tem um detalhe que eu aprendi no cura interior. Quando você fere ou lesa alguém, você precisa restituir a pessoa, no mínimo, 2 vezes mais daquilo que você lesou. Então, se você, no meio de todo mundo aqui da igreja, deu um toque em alguém, a sua obrigação é, no mínimo, chamar toda a igreja e falar, gente, aqui diante de vocês, eu estou pedindo perdão a fulano que eu fui grosso com ela. Não adianta você ir lá no cantinho chamar, não, porque não foi assim que você fez, não foi assim que você lesou. Estão falando besteira? Então, anota essa diquinha aí, tá bom? Aí é bom, sabe o que é um exercício? Porque quando a pessoa não gosta de pedir desculpa, aí ela vai começar a se policiar para não ser grossa com ninguém. Porque aí você não quer mais passar por esse constrangimento de ter que pedir desculpa. O filtro funcionou, glória a Deus. Então é isso. A gente precisa perder os nossos padrões. Gente, nossos padrões, o meu padrão, eu descobri que o meu padrão de senso de justiça, ele é com o trapo de imundícia. E aí eu fui estudar o que é trapo de imundícia. E o contexto de que ele foi falado antes. Porque hoje, nós mulheres, enquanto estamos no nosso período menstrual, nós temos aparatos descartáveis, né, para nos manter com a nossa higiene em dia. Na época em que isso foi dito, não existia. Então, eram paninhos que ficavam podres por causa do período do ciclo menstrual da mulher. E a sua justiça, Débora, é igual esse trapo. Eca, nojento, né? Assim é a minha justiça. Aí eu arranquei os cabelos da cabeça. Porque eu sou muito justa. Amém? Amém ou não amém? Sou nada. Justo é o Senhor. Então, esse padrão, ele está sendo desconstruído em mim desde que eu ouvi isso. E toda vez que eu ataco, porque infelizmente eu não consegui matar,
Não sei se conseguirei, eu só sei que eu lutarei até o fim para isso, até o dia que o meu Senhor Jesus voltar nas nuvens e eu vou subir com o meu corpo transformado, maravilhoso, que eu não quero mais esse corpo aqui, entendeu? Aí sim eu vou estar sarada de tudo. Até então, todos os dias eu vou lutar contra isso. E eu te convido a lutar comigo sobre a sua dificuldade, sobre o seu padrão. Porque não é só Débora que tem esse padrão. Débora tem coragem de falar, porque Débora é bocuda, é um ídolo de todo tamanho e fala demais. Mas tem padrões aqui dentro, estou falando para a igreja de Novo Horizonte, que eu conheço bastante gente aqui, que estão enrustidos, escondidos e camuflados. E o Senhor te convida, te chama, te dá oportunidade para você colocar na mesa, para que Ele corrija esses padrões errados. Para que você viva a vida em abundância que Ele conquistou na cruz por você. Porque você não sabe de nada. Eu não sei de nada. Porque se eu soubesse, eu não estava nem aqui. Eu já estava milionária. Ou já tinha subido para o céu, transladada, eu e Elias. Sei de nada. Pastor Walter, que para mim é referência de um homem muito inteligente, sabe nada. Quebre os padrões. Gente, o que eu tenho de dar uma segurada na minha exposição, tem gente que precisa se expor. Precisa se expor. Porque tem um detalhe. Existe uma fala de que Deus não envergonha ninguém. Eu contraponho essa fala. Porque quando Davi foi confrontado, ele não estava sozinho. Ele teve a vergonha dele exposta. No caso dele com Batseba. Davi era um rei. Ele não andava sozinho. Ok? Natan marcou uma sessão com ele. Então, vamos lá. Você que é um homem mais entendido desses negócios. Tinha, no mínimo, um. Para eu não mentir. Dentro da sala, enquanto Natan chegou para ele. Vou parafrasear a pastor Juliano Anderson. Pense na foto de Marielle aqui. Você, esse safado! Ele apontou o dedo na cara de Natan. Na frente de todo mundo. E disse, é você. Natan para Davi. Ah, isso aí. Vocês entenderam, né, gente? Troquei o trem, mas é isso. Então, eu sou de uma geração, Rose também é, que as irmãzinhas do coque vinha marchando, ó. Hoje eu estou com a sandália barulhenta. E tudo que você fez na escola de manhã, é isso que te digo. Não foi para isso que eu te chamei. Eu não te chamei para você falar esse tipo de vocabulário, porque você é minha. Não chamaram no cantinho, não, hein? A irmãzinha do coque sabia que você tinha falado alguma coisa lá na escola? Ela é do coque, já disse que era mais velhinha, então ela não estava na escola. Quem foi que levou ela a isso? O Espírito Santo. Então, irmãos, repense. Porque eu penso numa coisa. E um dia o Espírito Santo falou para mim. Tá bom? É para mim. Se você quiser, só repense. Só estuda sobre isso. Estuda sobre. Tá bom? Não estou dizendo que eu estou certa, não vou bater o martelo aqui, não. Mas olha só. Teve um dia que nós tínhamos um amigo muito querido, Levita, meu líder de louvor. E do nada, aquele homem apareceu com outra mulher e traiu a esposa e bagunçou com a vida dele. Nossa referência. E aí nós passamos, eu, o pastor, a gente estava indo, mais um monte de gente no carro, indo para a pizzaria, ele passou assim. E quando eu falei com ele, todo mundo, porque a gente mudou de igreja, ele olhou como se a gente fosse um pedaço de pau. E aí ele, tipo, não tinha... Super esquisito, porque quando o Espírito Santo sai, você fica feio, tá? Você pode ser a mulher mais linda ou mais bonita do mundo. Não tem Espírito Santo, a feiura chega. É isso. O Espírito Santo formoseia nosso rosto. Ele é maravilhoso. E eu fiquei com aquilo tão remoendo no meu coração. E, gente, eu gosto de comer. Nós fomos para a pizzaria, eu nem comi direito aquele dia, eu comi só um pedaço. Para tirar minha fome é porque foi muito sério. E eu perguntei, por quê? Por quê? Soprou uma voz no meu ouvido. Eu quero tratar com você, eu e você no secreto. Você põe máscaras. Então eu tenho que te expor. Não que ele tenha que expor. Permite-se ser exposto. Porque, como eu disse no começo, a fatura do cartão de crédito chega. Chega. Uma dica para você, estuda. Não vai pelo que eu estou falando, não. Estuda sobre essa questão, se Deus realmente envergonha ou não. Estuda você. Chega ao seu veredito, você, Espírito Santo.
Eu só oro para que o Espírito Santo não precise usar, que Deus não precise usar esse tipo de exposição para que a sua mente volte para o lugar correto, da postura que você tem que ter nele. Oxalá nós entendêssemos como o pastor, quando o pastor vem aqui ler, o nosso pastor, que ele tem moral, autoridade, carteira dele é assinada para xingar nós, e falasse assim: irmão, você reclama de tudo da igreja, mas, por exemplo, Rua do Céu está aí, e ninguém aparece, o treinamento vem 5 pessoas, e você entendesse que é com você e mudasse a postura. E eu entendesse que era comigo mudar essa postura. Não ia precisar irmã do coque nenhum, profeta nenhum, chegar no seu dedão assim, no seu nariz assim, ó. É isso que eu te digo. Nós mascaramos. E depois a gente quer colocar na conta do profeta que não foi sábio, não teve ética. Reino de Deus não trabalha sobre nossos padrões, queridos. Traz luz para a sombra, escala montanhas para te encontrar. O amor feroz de Cristo por nós é tão feroz que ele faz o que for preciso para que você entenda que está no caminho errado e voltar para o caminho. Então, se infelizmente eu sou tão cabeçuda que não entendo o que é dito aqui lindo, bonitinho assim, porque meu pastor é um gentleman, ele lê bonitinho e fala bonitinho. Você não precisa de ouvir Débora falando. Você não precisa de ouvir Graciene apontando o dedão. Se tem Graciene apontando o dedão, se tem Débora falando, se tem não sei quem, outro profeta aí que é Malázio, te chamando pelo canto, se tem Deuenes pegando você pela orelha aí por aí afora, é porque no secreto não está rolando. O Senhor tem que usar profeta de não sei de onde para chegar para os pastores e falar assim: olha, está acontecendo isso na igreja, está acontecendo fofoca na igreja. Por quê? O povo está fazendo fofoca, o pastor está brigando todo mundo, ninguém para de fazer fofoca. Aí você vai dizer que a culpa é do profeta que te expôs na frente de todo mundo? Muda de postura, lindo. Glória a Deus. Resposta de Cristo para Pedro, versículo 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Jesus não estava chamando de Pedro de Satanás. Ele não estava negando Pedro, não estava corrigindo, não estava combatendo a Pedro. Ele estava combatendo a ideia que Pedro estava na mente de que quero cumprir a missão, quero ser pastor, mas não quero ter postura de uma mulher de Deus, não quero abrir mão da minha falação, não quero abrir mão da minha justiça própria, eu quero ser pastora do meu jeito. Não quero ser obediente ao meu pastor porque eu não concordo com ele. A minha líder fala demais, cobra demais, me exige demais, só exige de mim. Não vê o que o outro está fazendo. O propósito é de quem? É seu. Quem tem que passar pelo processo do propósito para vivê-lo? Você. Esquece a vida do irmão. Você não está dando conta da sua. Mas isso está sendo dito e cobrado para os discípulos de Jesus. Eu tenho aprendido na minha caminhada, a maturidade vai ficando mais velha, porque antigamente eu queria enfiar a goela abaixo de todo mundo a palavra de Cristo, o comportamento correto, a postura correta. Agora eu estou numa postura, glória a Deus, os 5 centavos que eu amadureci, de que você tem a opção. Você pode escolher viver isso ou não. Ministério de dança tem regras. Regras, quais são as regras? Isso. Comportamento no Instagram, decente, roupa decente. Se você não quer, se você quer postar as fotos que você quiser, do jeito que você quiser, tá tudo bem. Você só não pode ficar no Ministério de Dança. E tá ótimo. Mas olha o que a gente quer. A gente quer a missão, o propósito. Eu quero ser a melhor bailarina aqui, mas eu não quero descer o tamanho do meu short.
Eu quero cantar ali. Mas eu não quero ter postura de cristã. Eu quero que minha mulher me respeite, mas eu não tenho uma postura respeitável. Eu quero que meu filho me honre, mas eu não tenho uma postura honrável. A gente sempre transfere para o outro a responsabilidade. E a gente. Todo bichinho de orelha que está respirando aqui, quem estiver respirando. E não tem como. Esse processo ele não vai para frente. Porque Jesus ele trabalha com clareza, ele é a luz. Ele é a luz. Aonde ele chega, a treva vai embora. E quando a luz chega, a exposição. Essa palavra é para discípulo. Se você não quer ser discípulo, ele não falou com você. Uma vez eu arrochei uma pessoa de Deus. Falei, você tem essa opção, você pode escolher. Eu não tenho escolha, Débora. Eu não tenho. Quando chegou a minha vez de passar pelo processo, pelo moedor de cana, na hora de dar caldo, eu esperneei. E aí, então, eu não tenho opção. A opção é perdoar. Porque se eu quero viver a vida de Cristo, eu não tenho opção. Não é o que eu quero. Você tem a opção de perdoar? Não, gente, é a condição para entrar no céu. Perdoai os meus pecados assim. Na primeira pessoa. Fala na primeira pessoa. Assim como eu perdoo quem me ofende. Se você não perdoa quem te ofende e você faz essa oração, no céu você não entra. Não sou eu quem estou dizendo. Condição bíblica, princípio bíblico está sendo aplicado aqui. Pedro queria a missão e o propósito. Ele queria ser o dançarino de Jesus. Mas ele não queria descer o tamanho da saia, tampar o decote. E aí depois Pedro saiu reclamando ainda do Jesus. Não. Pedro se submeteu. Por isso que ele foi elevado. Através de você, a minha igreja vai crescer. Cumpriu a missão dele. Não dá para a gente querer estar com o microfone na mão, ter relevância, ser ouvido pelos outros, mas a nossa postura não condiz com aquilo que eu estou lendo aqui, estou falando aqui para você agora. Eu preciso estar pelo menos tentando. As pessoas precisam ver em mim a tentativa. Não é a minha postura de eloquência na hora de falar aqui, maravilhosa, mas quando eu saio ali para a porta, da porta para fora, eu dou minha primeira resposta branda na primeira irmã que não concorda comigo. Irônico foi, que não é branda. A minha postura precisa estar de acordo com o meu propósito. Se o meu propósito é ser ministra de cura, como que eu saio ferindo todo mundo com a minha postura? Como que eu sou uma ministra de cura que todo mundo que chega aqui para essas portas olha em mim, gera antipatia nas pessoas? Como que eu posso cobrar a roupa da irmã, sendo que eu não olho a minha roupa? Como que eu posso cobrar que o irmão não mandou mensagem para mim que eu faltei no culto, mas eu não mando mensagem para ninguém? Nossa postura, minha, gente, eu sou a primeira aqui, ó. Primeira. A minha postura tem que andar de acordo com o meu propósito, a que Cristo me chamou. Ou então eu não sou discípula. Se humilhai debaixo da potente mão de Deus. E Deus usa o irmãozinho do seu lado, querido. Nem sempre Deus vai descer e vai criar aquela atmosfera e vai falar com... Não. A irmã do lado. Que dá vontade de jogar ela fora. Porque ela está falando que você muda a postura. Mas você prefere não ouvir. Você quer ver outra coisa que eu até mandei para a pessoa?
sobre um desenho animado aí, que estava na discussão, que ó, uma irmã que trabalha com crianças falou que aquele desenho era das trevas. E aí todos nós crentes fazemos o quê? Irmã bitolada lá, a religiosa. Porque a palavrinha que nós aprendemos para nós usarmos da liberdade como libertinagem. Olha lá, religiosa. Aí, para combater a religiosidade que ela existe, não está sendo negado isso aqui, nós fomos lá para a libertinagem. Aí veio o quê? Um cara lá do satanismo, num podcast, e disse que a tal figurinha do desenho é demoníaca. Todo mundo ficou empolvoroso. Todo mundo ficou empolvoroso. Aí a pregadora que estava falando o seguinte, a irmã de Deus, a mulher de Deus, iluminada pela luz, falou, você não quis ouvir? Precisou vir um das trevas para falar para você dar ouvido? Precisou de Arlindo Grunde, esqueci o nome dele, falar que não se anda com decote na igreja. Ele estava falando de moda, ele não estava falando de ética cristã, porque ele nem é. Mas Arlindo Grunde teve que fazer o programa Esquadrão da Moda e dizer que não se vê em igreja nenhuma, ele disse, de decote de perna de fora, porque é sensualidade, e o ambiente religioso não é para sensualizar. Mas quando Débora fala é porque Débora é assembleiana. Nós temos que estar dando ouvido ao povo das trevas. Por isso que a Bíblia diz que o povo das trevas é mais. É mais o quê? Prudente. Prudente. A palavra prudência devia estar no nosso vocabulário nessas nações todos os dias. Nós somos da luz. Nós somos cristãos. A mentalidade humana era o de Pedro, que era o que Jesus estava combatendo. Porque ele queria cumprir o propósito, mas ele não queria ter perdas. Se você quer cumprir o seu propósito, se Débora quer cumprir o propósito dela, se Rose quer cumprir o propósito dela, vai ter perdas. Vai ter que perder o achismo. Vai ter que. Se você quiser ser discípulo. Então não é culpa do pastor que não te ungiu ainda, pastora. Não é culpa do pastor que ele não confia em você para ter um cargo na igreja. Não é porque o pastor não tem visão. Deus não liberou ainda porque você ainda não perdeu. Porque eu não perdi. Não é o pastor que está amarrando o seu propósito, querida. Porque se Deus te fala assim, vai, quem é ele para segurar você? Até porque ele, eu conheço, posso atestar de caráter, de conviver dia a dia. Tem a noção da verdade que a igreja não é dele. Ele tem essa noção como verdade na vida dele. Tudo que esse homem mais quer na vida é ver eu, Disseu, Lecilda, Beli, Henrique, Rafinha, vivendo o propósito. Inclusive, isso facilita para ele, porque ele divide o fardo com todo mundo, querido. Porque o fardo está só nas costas. De 1, 2 ou 3. Se não for para viver o processo de perda, você não vai cumprir o propósito. Porque se cumpre o propósito sem viver a perda, o dom da riqueza vira falcatrua para dar prejuízo para os outros. O dom da eloquência na palavra vira arrastando multidão anti-evangélica, que é o que a gente vê por aí. Um monte de gente com o evangelho da prosperidade, com o evangelho do Deus faz para você, mas mudança de vida nada. Quer bênção? Revela seu CPF. Mas, não, irmã. Ai, meu marido, meu namorado, vai lá, o namorado até maridiota, e ele está orando pela... Ele vai falar, se converta! Espírito de Maria Madalena, antes de conhecer Jesus.
Aí, se você tem eloquência para falar, para arrastar a multidão, mas sem passar pelo processo de ser julgado pelos anciãos, de morte, de ser julgado pelos escribas, você leva para o mal, usa o dom que Deus te deu, maravilhoso, de influenciar, para levar a gente para o inferno. É por isso que você não vai cumprir o propósito sem o processo de perda diante de Deus. Então, em nome de Jesus, não acusa o pastor, não. A mentalidade de conforto era o que Jesus combateu quando ele disse para Pedro: para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, mentalidade. Para trás de mim. Vai ter que perder. Eu vou ter que morrer. Eu vou ter que levar cuspe na cara. Eu vou ter que levar chibatada. Eu vou ter que parar. Se for sentar aqui para ter justificativas, a gente tem um monte para não fazer. E para não dizer que eu que estou conversando fiado, o servir a Deus tem um preço. A gente sabe que para ser salvo, não. Para ser salvo foi a graça de Cristo a morrer na cruz nos salvou. Mas para servir e seguir, Ele mesmo disse: aquele que quiser vir atrás de mim, negue-se a si mesmo. Então, existe uma condição? Existe uma condição. Maria, mãe de Jesus, ela teve perda. Custou para ela cumprir o propósito. Ela podia ter a reputação dela manchada, porque ela era uma virgem que estava noiva e que apareceu grávida. Quem ia acreditar que ela não tinha feito nada com o marido, com o noivo? O nome dela poderia ter ido para a lama. Está disposto a deixar seu nome ir para a lama pelo propósito? Zaqueu, custou a Zaqueu a missão dele. Ele teve que pegar tudo que ele tinha, vender e devolver até mais. Restituir para cada pessoa que ele lesou. A obediência dos discípulos, que Jesus chegou para Mateus e disse assim: me segue. Mateus era um judeu. Os judeus eram pobres, ok? Eles estavam debaixo do jugo de Roma. Eles tinham uma vida difícil. E Mateus era um judeu rico, porque ele se dispôs a trabalhar para Roma para cobrar impostos dos judeus. Inclusive, ele era odiado pelos judeus por causa disso, porque ele era olhado como traidor. E ele largou dinheiro, roupa boa, moda. Ele largou a reputação, comer o que ele queria, a hora que ele quisesse. Porque havia escassez de comida. Nessa época, só abastados que tinham tratamento médico. E ele perdeu o emprego. Algo de sustento para se viver. Para seguir o propósito. Estevão. Deus começou a quebrar os meus padrões que eu tinha estabelecido sobre o que é ser crente com Estevão, porque eu tinha enfiado na minha cabeça que quem é crente, que fazia as coisas certinho, que vinha para a oração, que fazia tudo direitinho, que pagava preço de oração, de jejum, não sofria. Não sei de onde que eu tirei isso aí, mas enfiei isso na minha cabeça. Não foi você. Dessa você está livre. Estevão era um jovem e ele morreu apedrejado. Ele morreu. Não respirou mais. Pedra. Várias pedras. Esse foi o preço do propósito de Estevão. Eu acho que ficou bem claro para nós que a base e condição para ser discípulo de Cristo, uma dedicação absoluta ao Salvador. A vida cristã é uma divina anomalia. Porque na vida cristã, para a gente ganhar, a gente tem que perder. Para a gente ser, a gente tem que se colocar na condição de não ser. Isso é uma anomalia, não é normal.
Mas foi assim que Cristo estabeleceu. E agora eu vou te dizer, eu vou te perguntar. Nós vamos viver segundo os nossos padrões ou segundo o padrão de Cristo? Mateus 16, 24, por favor. Então disse Jesus aos seus discípulos: quem quiser vir após mim, pare de pensar com a sua cabeça. Faça como Davi fez, que pastor Julianson pregou há uns dias atrás. Pega o seu coração, joga fora e pede Cristo para te dar um coração novo com tudo que é dele. Coloca aqui no lugar do seu. Pense dessa forma, haja dessa forma, viva dessa forma, sinta dessa forma, olhe dessa forma com o meu coração. Tome sobre si a sua cruz todos os dias. E siga-me. Aonde estamos inconformados com a própria vida? Aonde estamos inconformados que não querem mais estar nesse lugar que estamos? Aonde estamos os inconformados que não aceitam mais ser um crente meia boca? Aonde estamos inconformados que não querem mais, apesar de estar num nível, vamos dizer assim, legal, mas não querem mais estar nesse nível legal, quer estar num nível acima? Aonde estão os cristãos, os meus discípulos, que estão dispostos a todos os dias, Lucas fez esse adendo, todos os dias tome a sua cruz e siga-me. O convite a nós. Acredito que não tem ninguém aqui que não seja cristão. O convite é a igreja do Senhor nessa noite. Aqueles que querem ser meus discípulos, essa palavra é para quem é discípulo. Discípulo de Jesus. Tome todo dia a sua cruz e siga-me. Do jeitinho que você está. Você vai curvar sua cabeça e você vai orar. E você vai fazer a sua oração e escolha o que você quer ser, discípulo ou seguidor. Seguidor não precisa mudar de vida. Seguidor não precisa negar nada. Seguidor veste a roupa que quer, faz o que quer, pergunta o que quer, bebe o que quer, come o que quer, faz o que quer, veste o que quer, o que quer, o que quer, o que quer, se relaciona com o que quer. Seguidor faz isso, mas discípulo nega-se a si mesmo. Discípulo se dispõe a ser exposto a se humilhar debaixo da potente mão de Deus.
Nós oramos, Senhor. E nós escolhemos, eu escolho ser discípula. Eu escolho ser discípula. E aos que escolhem, fizeram essa escolha, Senhor, nós estamos com o nosso coração rendido a Ti. Entendendo, mas, em primeiro lugar, praticando essa vida de cruz, de negar, de caminhar e de Te seguir. Conforme os seus padrões, os princípios que o Senhor estabeleceu, porque Tu és o nosso Senhor, dono, nosso dono. É a minha oração nessa noite, é a nossa oração como igreja, e que essa seja uma verdade vivida todos os dias na prática, para que possamos entregar ao Senhor o fruto do Teu penoso trabalho naquela cruz, de morrer no nosso lugar. Os padrões pecaminosos, livres do pecado, livres da nossa própria vontade, mas presos, envolvidos, revolvidos em suas cordas de amor, em nome de Jesus.